Bem-vindos! Hoje a gente mergulha na história de Santa Faustina Kowalska. Uma freira polonesa, né? Do século XX. Isso. Temos aqui uns trechos da biografia dela. E a ideia é explorar a vida dela, as experiências espirituais e, claro, a mensagem principal, a Divina Misericórdia. Exato. E o contexto, olha, é fundamental. A Polônia do início do século XX. Um país muito religioso, né? Muito, mas também marcado por um sofrimento, assim, imenso. Primeira Guerra, antissemitismo crescendo. E depois as ocupações nazista e soviética na Segunda Guerra. Brutal. Bem isso. Nossa missão aqui é, então, tirar os pontos essenciais dessa história, dessa mensagem, tentar entender por que ressoou tanto, né? Naquela época e hoje. Vamos lá. Ok, por onde a gente começa? Parece que o ponto de partida é uma visão bem específica que a Faustina teve. Sim. Foi em 1931, lá em Plock, Faustina conta que viu Jesus. Como foi isso? Ele estava vestido de branco, uma mão abençoando a outra no peito. E do peito saíam dois raios. Raios. Um pálido e um vermelho, bem luminosos. E esses raios, eles têm um significado, certo? Com certeza. Segundo o diário dela, o próprio Jesus explicou, né? Ah, é? O que ele disse? O raio pálido simboliza a água, aquela que justifica as almas, sabe? Entendi. E o vermelho é o sangue, que é a vida das almas. Os dois jorraram lá do coração dele na cruz. Puxa, E a imagem dessa visão, ela deveria ter uma assinatura, uma frase. qual frase? Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Forte isso. E, bom, junto com a imagem, veio mais algum pedido? Uma festa, talvez? Veio sim, exatamente, a festa da misericórdia. Quando seria? Para ser celebrada no primeiro domingo depois da Páscoa. Jesus teria dito que nesse dia, olha, as entranhas da minha misericórdia estão abertas. Um mar de graças. Isso seria derramado sobre quem se aproximasse da fonte da misericórdia, principalmente pela confissão e comunhão. E a promessa era de... Perdão total das culpas e das penas. Perdão total. Uau! Isso é, assim, muito direto e ganha uma força enorme quando a gente lembra do contexto, né? Onde isso surgiu. Sem dúvida, um período super sombrio para a Polônia. A invasão alemã em 39, a anexação de Danzig, a ocupação soviética logo depois. Deportações, o massacre de Katyn. Terrível. As fontes que a gente tem mencionam um antissemitismo forte vindo da Alemanha nos anos 30. É aquela tentativa nazista de apagar a visão judaico-cristã da vida. Exatamente. E aí, nesse cenário, surge a mensagem de Faustina. Isso. Como um contraponto direto a tanto ódio, né? Faz sentido. Ela mesma ouvia pedidos de Jesus para rezar pela nação dela. E tudo isso ficou registrado no diário dela, né? Que ela escreveu. E foi a pedido de quem mesmo? Dos confessores dela e do próprio Jesus, segundo o que ela relata. São 6 cadernos. E o conteúdo traz alguma doutrina nova? Não. O diário não traz novidade doutrinal, mas ele, reforça muito a verdade do evangelho sobre a misericórdia de Deus, justamente num tempo de necessidade extrema. Entendi. Ele documenta a profundidade da vida espiritual dela, as lutas também. Lutas, tipo... Ela passou pela chamada noite escura da alma, um período em que ela se sentiu rejeitada por Deus, sabe? Uma secura espiritual intensa. Nossa! Mas mesmo assim, a confiança dela era inabalável. Ela descreve o sofrimento de um jeito interessante. Como assim? Como um meio de união com Cristo, de purificação do amor. Chega a chamar o sofrimento de o maior tesouro da terra. Poxa, maior tesouro. E essa ideia do sofrimento coexistindo com uma misericórdia infinita. É aqui que fica bem interessante, né? É um ponto central. Ela se via como uma pequena vítima, oferecia os sofrimentos dela em reparação, sabe? Em união com Cristo. Isso. Segundo o diário, Jesus pedia esses sacrifícios oferecidos por amor, porque só esses teriam valor para ele. E essa mensagem toda que veio de uma freira simples com pouca instrução formal, ganhou o mundo décadas depois, né? Muito por causa do Papa João Paulo II. Exatamente. Ele conhecia a história de Faustina desde que era arcebispo lá em Cracóvia. E como Papa, ele impulsionou muito isso. Muito. Escreveu a encíclica Divis in Misericordia, Rico em Misericórdia, beatificou e depois canonizou a Faustina. E instituiu a festa da misericórdia para a igreja toda, né?
Isso mesmo. Ele via essa mensagem como fundamental para o nosso tempo. Então tá, o que a gente tira de essencial disso tudo? Recapitulando os pontos-chave. Olha, acho que primeiro é a força dessa mensagem de misericórdia radical surgindo justamente no meio do maior sofrimento do século XX, né? Sim, o contraste é muito forte. Segundo, a criação de coisas bem concretas. A imagem, a festa, a frase "Jesus, eu confio em vós". Isso torna a misericórdia algo mais palpável, talvez. Faz sentido. E o terceiro? E terceiro, essa ideia que desafia um pouco a gente. A confiança em Deus não elimina o sofrimento, mas pode dar um novo sentido a ele. Como união, como oferta. E tem a questão das obras, né? Fundamental. A fonte que a gente leu destaca isso. A fé sem obras de misericórdia, por ação, palavra ou oração, seria inútil. Não basta só acreditar, tem que agir. Bom, para a gente ir fechando, fica uma reflexão talvez. O texto cita Jesus dizendo para Faustina: a humanidade não encontrará paz até que não se voltem com confiança para a misericórdia divina. Uma frase forte para terminar. É. E aí fica a pergunta, né? Diante das dores e complexidades do mundo de hoje, o que significa, na prática, se voltar com confiança para essa misericórdia? Como que essa confiança vira ação no dia a dia? Uma boa pergunta para quem nos ouve pensar a respeito.